Atenção, silêncio geral. Muito boa noite, meus amigos, galera, vocês que acompanham a gente aqui no Ondecast Podcast. Estamos no ar, né? Estamos ao vivo aqui mais uma vez, graças a vocês, graças a Deus e graças a vocês que acompanham, né? Que dão essa moral pra gente. Então, muito obrigado de verdade pela audiência que só tem crescido. A gente tá muito feliz com isso. Aliás, lembrando, gente, ó, batemos nessa semana mais de 100 mil visualizações no canal. A gente tá muito feliz e vocês fazem parte disso. Então, muito obrigado de verdade. Hoje eu tenho um convidado aqui. Meu, presta atenção. Você que está aí participando, se você não tem problemas relacionados a isso, eu tenho certeza que alguém da sua família tem. Principalmente a vozinha, a mãe, né? Geralmente tem. Eu lembro muito da minha avó quando ela reclamava da dor na varize. Então, assim, para você ficar hoje sabendo sobre tudo, como prevenir várias, né, doenças relacionadas ao vascular, eu trouxe aqui ele, que é um dos maiores médicos referências nessa área. É verdade mesmo. Aliás, a gente estava aqui batendo um papo antes de começar o ao vivo, e ele me mostrando algumas imagens aqui, falando sobre o assunto. Gente, tem muita coisa que às vezes a gente não faz ideia. E varize não é só uma questão estética. Ó, varize, se você não cuidar, além do incômodo que vem, né, das dores, etc., ela pode se tornar um problema grave. E aí a gente vai ver, você vai acompanhar com a gente. Tem umas imagens aqui que ficam até chocantes, assim. Você fala, nossa, isso pode acontecer comigo? Pode. Mas também tudo tem solução. Então, essa é a parte boa. Fique ligadinho até o final do nosso podcast. Eu quero receber aqui, seja muito bem-vindo, doutor Antônio Carlos Belo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É muito honroso estar aqui com vocês. Que bacana. Doutor, mais de 40 anos já na área, né? Pois é. É praticamente a minha idade. Tá vendo? 40 anos é uma vida, né? Então, por isso, é um cara que entende muito. O Belo é por parte da mãe ou do pai? Do pai. É do pai? Do pai. Então, todos são belos. Todos são belos. Que bacana. Doutor, te chamo de doutor Antônio ou de doutor Belo mesmo? Pode ser de Belo. Belo? Pode então, ser tá de bom. Belo. Doutor Belo, pronto. Que não é o Belo que você está pensando. Esse aqui é outro Belo, é outro patamar de Belo. É outro Belo. Ó, o senhor é cirurgião vascular, endovascular e laser terapeuta, né? Então Isso. cuida de toda essa área. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, o que abrange essa sua especialidade? Bom, a vascular abrange toda a parte circulatória, né? A gente é responsável pela parte circulatória, vamos dizer assim, não intracraniana, mas do pescoço para baixo. A bomba cardíaca também não somos nós. Mas todo o resto do corpo, tanto na parte arterial, que é a de chegada de sangue, quanto na parte venosa, que é o retorno, quanto a linfática, que seria um outro tipo, é de nossa responsabilidade tratar das patologias advindas desses três sistemas. Bacana. Então você vai cuidar de tudo que está relacionado ali à circulação Sanguínea. do nosso corpo, a circulação Exato. sanguínea. Existe diferença de veia e artéria? Opa! Qual que é a diferença? A veia é tudo aquilo que regressa ao coração. Tá. Não necessariamente trazendo sangue venoso. E a artéria é tudo aquilo que sai do coração. Mas você tem artérias pulmonares que levam um sangue venoso. Você tem veias pulmonares que carregam um sangue arterial. Então, assim, tirando essas exceções, tudo aquilo que chega no coração é veia, tudo aquilo que sai do coração são artérias. É como uma estrada, né? Então você tem ali as duas mãos. Legal, bacana isso, né? A gente ouve muito falar, né, sobre problemas do coração que estão ligados a essa questão das artérias, problemas o próprio AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, que está ligado a isso. A gente vai falar sobre tudo isso também. Quando a gente fala sobre esses assuntos, aí todo mundo fica temeroso, porque fala, o coração, né? Então eu posso morrer, eu posso ter alguma coisa mais grave, mais séria. Quando a gente fala das varizes, todo mundo vai muito mais, exceto quem sofre, né, com as dores, com a questão da estética, né? Variz, tem que tirar essa variz, porque não é bonita, minha perna, etc, etc.
mas ela tem um risco também, né? Como a gente até bateu um papo aqui, a gente vai falar sobre isso. E o que são as varizes dos membros inferiores? Bom, a veia ela tem que ter uma certa elasticidade. Tá. Então, quando ela é solicitada, ela dilata e ela contrai depois que foi usada. Esse essa abertura e fechamento do calibre da veia se dá através da camada elástica que a veia tem. Quando não existe uma camada elástica muito adequada, o que acontece? A veia dilata e não volta ao normal. Então, a definição de varizes são veias permanentemente dilatadas em membros inferiores. Então ela perdeu a elasticidade, vamos dizer assim. Ela nem veio às vezes com elasticidade de fábrica, já veio Ela já veio com fábrica, defeito, né? Já veio com esse problema esse aí. probleminha. E aí, quando existe essa veia que não tem essa elasticidade, é onde ela começa a comprometer essa circulação, esse bombeamento. E fica aquela coisa... Você me passa, por favor, o primeiro? Tá. Essa daí, roda mais uma? Esse daí roda mais uma. Próxima. Esse daí é até bonito, essa imagem, é do coração que a gente falou, né? Pois é. Aí é o exemplo da varize, né? Pois é, essa senhora, veja, Ah. a quantidade, a grossura das veias na perna dela, no pé já bem machucado, bem manchado. Essa mancha toda do pé dela faz parte desse problema? Isso é chamado de dermatite ocre. Dermatite, dermato é pele, ite é a inflamação da pele de cor marrom. Se deve ao extravasamento de sangue. Esse sangue libera, as hemácias liberam o ferro que está contido nelas. Esse ferro acaba oxidando e puxa a melanina. Então forma essa mancha escura que a gente chama de dermatite ocre. Porque a oxidação desse ferro, na verdade, é como se fosse a ferrugem, né? É uma ferrugem. É uma ferrugem, né? A ferrugem do ferro. E ela ferro. fica ali misturada com a melanina. O pigmento da pele. Olha, que loucura. Isso dói, isso coça, isso... A sintomatologia, geralmente de varizes, é uma dor tipo peso, cansaço, que piora no final de dias, principalmente nos dias mais quentes. Também relacionado com dor no período pré-menstrual e menstrual. Então é um incômodo que acaba tirando, às vezes, a paciente da sua jornada de trabalho normal. Aquele peso, aquele cansaço se torna uma coisa assim realmente bastante limitante em termos do seu dia laborativo, né? Por exemplo, essa perna aí que a gente está vendo, que eu estou vendo umas varizes muito grossas ali, né? Ela tem algum tipo de dor também quando toca nela? Quando sim. dói? Sim, a palpação é bastante dolorosa dessas veias. Então é ruim mesmo, se ela vai sentar, já é uma região ali que pega, né? É uma área que está inflamada, a parede da veia está inflamada com essa dilatação toda. Essa quantidade de sangue que está dentro dela também provoca essa inflamação. Então, tudo isso acaba causando dor, acaba causando inchaço, peso, cansaço, que são os sintomas típicos da varize. Tem uma idade, assim, que fala assim, a partir de tantos anos ou não existe idade? Pessoas novas têm varize? Veja, a varize é uma doença familiar. Ou seja, você já nasce com essa tendência para ter essa veia. Então, depende do tipo de... se muito jovem teve uma gravidez, por exemplo, ela vai ter uma varize muito jovem. Se fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada, alguns tipos de esforços que faz, onde você tem uma pressão aumentada no abdômen, tudo isso pode levar ao aparecimento de varizes. A idade é muito relativa. Quer dizer, você pega senhoras que não tiveram filhos, de repente vão ter essas varizes com seus 40, 50 anos. Já as meninas mais jovens acabam tendo varizes entre os 20 e os 30 anos de idade. Tem um motivo, assim, uma causa, por exemplo, sabemos que determinados problemas ou doenças, elas são causadas de acordo com a má alimentação ou com algum tipo, né, de quem fuma, quem bebe, etc. e tal. A varize tem isso também ou não? Não, a varize realmente é uma doença postural. Depende de como o paciente está no seu dia a dia. Ele fica mais sentado, atrapalha. Ele fica muito tempo em pé parado, atrapalha. Veja, tem que ter um equilíbrio nisso. Precisa ter um equilíbrio, precisa movimentar a musculatura da perna, que é o nosso coração da perna. O coração do peito, ele só manda o sangue para baixo, ele não aspira o sangue de volta. Quem manda o que faz cima? O sangue voltar é exatamente a musculatura da panturrilha e da coxa. Por isso que dizem que a panturrilha é o segundo coração. Exatamente. É isso mesmo. Então, a panturrilha que vai fazer esse trabalho de bombeia esse sangue de volta para o tórax. Então, quando você fica, por exemplo, se você trabalhou, que nem nós estamos aqui, vamos dizer que a gente ficasse aqui 10 horas sentados aqui, o ideal é levantar de vez em quando, fazer uma caminhada, um alongamento, algo do tipo, exatamente, movimentar. O ideal é movimentar. Ficar muito tempo em pé parado ou muito tempo sentado com a perna para baixo são os piores
situações posturais para aparecimento das varizes. Bom, quem trabalha de motorista, então, de aplicativo, principalmente, tá... Barbeiro, cabeleireira, cirurgião. Cirurgião, que fica Entendeu? muitas horas Muito tempo em em pé parado no mesmo local, né? Até as pessoas falam muito, até eu lembrei de uma coisa, quando você faz voo muito longo, né? Sim. Até porque o avião você vai ali apertadinho, aquela poltrona É desconfortável. a famosa síndrome da classe econômica. Existe um grau muito grande de trombose venosa. É mesmo? Porque você está ali apertado, você quase não Você levanta. não Existe uma pressurização da cabine, que também influencia. Quando você respira, você puxa o sangue. Tá. Na pressurização, você não forma essa pressão negativa no diafragma. Então, o que acontece? O ar entra sem você formar. Então, essa pequena, mas extremamente interessante aspiração que o diafragma promove nas veias acaba não existindo. Olha isso. Então, você soma. O indivíduo está muito tempo em pé parado, numa cabine pressurizada, o risco dele ter uma trombose é grande. É a chamada síndrome da classe econômica. Você não sabia. Olha, eu puxei o assunto sem nem saber. Nunca ouvi falar disso na vida. Que O loucura. pessoal da classe executiva, da primeira classe, como tem um espaço maior, movimenta mais, é mais difícil a ocorrência desse fator Que loucura. nesses passageiros. Bom, no caso dessas varizes de membros inferiores, como a gente vê, quais são os tratamentos assim que são propostos, né, para resolver isso? Pois é. Nós temos, assim, basicamente, 3 tipos de tratamento. Tá. O cirúrgico, que aí poderia ser o cirúrgico tradicional ou o cirúrgico a laser. Tá. O conservador, que você usaria uma meia elástica única e exclusivamente. E a espuma, que é um tipo de tratamento onde a gente injeta uma espuma densa, tipo um creme de barbear, e essa espuma vai secando essas veias. Tá? Hoje, assim, o que mais se utiliza em termos de tratamento é exatamente o laser, porque é um tratamento que o paciente se recupera muito rapidamente, sem nenhum tipo de mancha ou cicatriz. Inclusive, eu tenho um filminho aqui, para a gente ver. Isso aqui, olha, vamos ver. isso daí é uma fibra ótica, é isso daí que a gente introduz dentro da veia. Você vê que ele tem a ponta ali, aquilo lá não é um laser, aquilo é só um LED, que é para a gente poder... é só um só LED vermelho. Por enquanto ali é só um LED. O laser só vai ser disparado quando eu acionar o aparelho. Esse LED, ele serve para quê? Para guiar o... Também, mas toda a cirurgia é guiada pelo ultrassom. Tá. Então eu vou fazendo ultrassom, vou vendo, para até parar exatamente no local correto a fibra, que é de onde lá para baixo eu vou começar a queimar. Então tudo isso é acompanhado sempre pelo ultrassom. Agora, o laser que você falou não é dessa ponta aí que ele sai. Não. É dessa tem ponta, um vídeo? Vamos veja, dar uma olhada. é dessa ponta que ele sai, mas não é esse aí que eu estou mostrando o laser. Tá? Esse daí ele vai ser... Se eu disparo esse laser, eu cego todo mundo que está ali perto, inclusive eu. É mesmo? É. O laser você vê 2 vezes, uma com a vista direita e outra com a vista esquerda, depois você não vê mais nada. Então, laser você tem que usar óculos de proteção, uma série de coisas. Tem que ter... E qualquer laser tem que usar? O endolaser, que é esse laser dentro da veia, não. Mas o laser que a gente faz para secar vasinho, por exemplo, esse precisa. Você realmente acaba perdendo a visão. Olha que loucura. Por isso que a gente vê que às vezes a pessoa vai falar de uma coisa simples que todo mundo acha que já passou por isso. Você vai no dentista... E aí quando ele vai colocar aquele, parece um laserzinho também, ele põe um óculos e tal para exatamente proteger justamente para proteção. Então, o filminho agora, próximo o filminho, vamos dar uma olhada. Esse daí é o procedimento. Pois é, eu já passei a fibra ótica. Tá. Esse pontinho vermelho para mim é uma referência de onde está a fibra. Então essa fibra está dentro dentro da veia. Da veia. Tá nessa fenda. Eu vou agora disparar o laser e vou ficar acompanhando. Esse é o aparelho de laser, né? E atrás de mim está o ultrassom, que é o que eu vou ficar monitorando. Que é esse que você está esse que está aqui atrás. Esse que eu estou com o probe em cima da perna dela. Então, com isso, a gente vai queimando a veia e vai observando, então, em tempo real, o resultado da termoablação. Quando você faz isso, esse tipo de procedimento, por exemplo, você introduziu ali na veia e queimou essa veia, enfim... a partir do momento que isso é feito, e também vou te fazer essa pergunta em relação à espuma que você falou que é injetado na veia. Aí essa veia não tem mais utilidade. Não. Ela não funciona mais. Não, essa veia morreu. Matou a veia ali. As cirurgias tradicionais, a gente introduzia, como essa fibra ótica, né? Tá. A gente introduzia um cabo. No começo, era o cabo do breque do Fusca. Tá. Te juro por Deus. É mesmo? A gente introduzia aquele cabo, Nossa. tinha uma ogiva na ponta que a gente conectava e puxava. Então aquilo lá vinha, era um cone, ele vinha puxando a veia. Então tinha uma série de agressões ao nervo, a própria pele, a própria gordura local.
Hoje, com o laser, você não tem essa agressão. Porque primeiro que você queima só a veia naquele local e você não extirpa nada, não tira nada do lugar. Então é muito mais conservador e com resultado, em termos de retorno ao trabalho, muito mais rápido do que o outro. Hoje um paciente que opera de varizes, ele pode voltar 3, 4 dias depois a uma atividade então normal. É, rápido, é bem rápido. Bem rápido. É, que bacana. Bem rápido. Facilita a vida de todo mundo. Pois é. Esse aparelho é o quê? Esse é o aparelho de laser. É um 1470, onde a gente regula para poder, então, dar a quantidade de energia exata para aquele segmento de veia. Bacana. Vamos para a próxima. Vamos próximo. Aparelho, a tecnologia avançando, Essa né? E é bom porque quando você trabalha com um aparelho já mais moderno de tecnologia, pode falar. Aí, olha isso. Pois é. Aqui é um exemplo típico de uma paciente que vai fazer espuma. A paciente já tinha acima de 70 anos de idade, ela tinha 78 anos de idade, com varizes absolutamente enormes na perna dela. E a gente foi, então, depois, isso é claro que não é numa sessão, foram várias sessões que foram feitas, atingimos esse resultado a gente vê ao que lado. A diferença da primeira imagem para a segunda é muito grande, né? Você vê que não tem mais aquelas... E ela tem, aquela veia, ela tem umas saliências, né? Ela fica alta mesmo ali, né? Forma essas varicosidades, forma esses tufos venosos que são realmente muito doloridos. Isso se sangrar, voa na parede. Quer dizer, é uma coisa que tem que tomar um cuidado danado. Eu tenho olhando essa imagem é que a pele da pessoa, ela tá uma pele muito sensível ali, né? Muito fininha. Se bater alguma coisa ali, ela fura. E vai sangue para todo lado. Corre o risco, por exemplo, se a pessoa tem uma varize nesse grau aí, nesse nível, se tá ali mexendo com alguma coisa, às vezes acontece, né, com a gente, um acidentezinho, alguma coisa, enroscou, cortou ali aquele local, corre o risco da pessoa morrer por conta disso? Olha, corre porque é uma veia, nessa altura, uma veia muito grande e com um fluxo sanguíneo muito exagerado. É difícil você ter, por uma varicorragia, o êxito letal. Porque, de certa forma, o paciente sempre acaba pondo o pano em cima, ele acaba comprimindo, acaba segurando. O que é problemático, a gente às vezes vê chegar pacientes no pronto-socorro com uma toalha simplesmente escorando o sangue. Quer dizer, gente, põe o dedo em cima que para o sangramento. Aí vai para o pronto-socorro, vai com a gente vai ver o que vai fazer, mas não fica simplesmente segurando o sangue. Se ocorre, por exemplo, isso... Vamos supor que ela acidentalmente cortou a veia ali, começou a sangrar demais. O que é o ideal a fazer ali? Amarrar? Amarrar. Se ela tiver uma faixa crepe, tá? E passa uma faixa ali e aperta. A parte de cima ou a parte de baixo? baixo? Onde está sangrando. Onde está sangrando? Onde está sangrando. Você passa uma faixa crepe de uns 10, 15 centímetros e força nessa faixa. Mesmo, e aí vamos para parar o sangramento. Vai para o pronto-socorro lá, a gente vai ver quais as outras alternativas a serem tomadas. Porque na minha cabeça eu sempre imaginei o seguinte, tem uma veia dela, cortou essa veia aí por alguma, tá sangrando. Se eu prender aquilo, ela vai interromper esse fluxo e mas não vai causar nada porque veia é retorno de sangue. Você não pode interromper, é um fluxo arterial. Mas num acidente onde você tem uma lesão arterial, você vai ter que parar o sangramento, o paciente vai morrer. Você imagina, uma artéria femoral, ela sangra 1 minuto e meio até o óbito. Porque 1 minuto e meio de sangramento. Todo para fora. Entendeu? Quer dizer, ou você bota o dedo lá e segura aquela história, ou o paciente não vai chegar vivo no pronto-socorro. Entendeu? Então, assim, essas urgências de sangramento depende de qual o território. O território venoso tem uma urgência, mas é mais tranquilo. Agora, o arterial é urgentíssimo. Olha que loucura. É importante saber isso. As pessoas eu não tenho noção nenhuma, né? Verdade. Você fala, meu Deus, e aí? O pessoal que está acompanhando a gente, quem quiser pode enviar pergunta, viu? Tem gente que, né, às vezes quer mandar alguma... Deixa eu dar uma olhada aqui, que tem várias perguntas, inclusive. E é bacana a gente saber, né? Para que as pessoas realmente falem, poxa, como é que se fala? Num aperto desse aí, numa hora, a pessoa consegue... É uma dica importante. O paciente que tem varizes em casa, ele tem que ter uma faixa crepe na bolsa. É a dica que eu dou para todos os meus pacientes. Tem varizes importante? Tem uma faixa crepe na bolsa. Qualquer coisa que acontecer, enfaixa e vem para a clínica, vem para o pronto-socorro. Tem uma pergunta dizendo o seguinte, verdade que o exercício físico faz com que tenhamos os famosos vasinhos precocemente? Não. Isso é uma mentira e fazer atividade física ajuda a circulação.
Porque eu acabei de falar agora há pouco que você movimenta a bomba muscular. O seu segundo coração. O vasinho surge, independente, varizes surge por questão de postura. Tá. Já o vasinho surge mais por variações hormonais. Então, você pode estar deitada, tranquilinha, com a tua perna para o alto, ali, sossegada, e de repente aparece um vasinho. Porque naquele momento, por exemplo, você ovulou. Você teve uma variação hormonal um pouco maior. Essa imagem eu fiquei chocado a hora que eu vi, né? Porque é uma imagem que, ó, quando você olha isso daí, você fala, meu Deus, a perna da pessoa tá... A impressão que dá é que tá necrosada e tá caindo ali, né? Isso é espuma, né? Isso... É espuma. Tá, a primeira imagem aqui, essa imagem onde a pele está bem escura, bem preta, é exatamente aquilo que você falou anteriormente. É o acúmulo do ferro. Isso. Junto com a melanina que forma essa aparência aí. Isso também, o paciente quando chega nesse estágio, por que ele atingiu esse estágio? Veja, a gente chama de complexo varicoso sintomático. Tá. O que é? Você tem as varizes, aí começa a dar uma coceira. É o eczema varicoso. Aí começa a manchar, é a dermatite ocre. Aí começa a haver uma fibrose desse local, fica mais dura a pele. Tá? Que é a dermatofibrose. Tudo isso vai acabar culminando no quê? Na formação de uma úlcera naquele local. Então, esses são os estágios até a abertura de uma ferida grande na perna. Tá. Então, assim, uma paciente nesse estágio, ela está tudo pronto para qualquer raspão, qualquer raspadinha, aliás, qualquer batidinha que ela der, abrir uma ferida na perna. Abre uma ferida. E aí, a gente viu a segunda foto, ela já tem uma melhora, a terceira foto é já nitidamente que, né, eu posso te melhora... falar só, você vê como a espuma é uma coisa que funciona muito. Inicial, 1 semana, 15 dias após. Isso então, foram 2 sessões que eu fiz nessa senhora. Olha. No começo, aqui, esse é o resultado da segunda vez que ela veio no consultório, terceira vez que ela veio no consultório, aliás. Então, esse tratamento foi feito com a espuma? Com a espuma. Nesse caso, a espuma foi injetada ou não? Não, ela é injetada. A espuma sempre é injetada. Sempre é injetada. E é injetada mediante a visualização pelo aparelho de ultrassom. Tá. Não dá para fazer espuma se você não tiver ultrassom vendo. Tem muita gente aí que faz essas espumas aí, mas a gente fica até com receio, porque se não acompanhar com o ultrassom, eu costumo falar que é igual dirigir um carro com o olho fechado. Vai acabar tendo um acidente. Então, isso tudo, qualquer local que a gente for injetar, tem que ver qual o local que você está injetando, para onde está indo a veia, o que está sendo tratado e para vocês parar, não, está indo para o lugar que eu não quero ir, você para. Essa é a ferida que você falou. Pois é, essa é a formação de uma ferida. Você vê essa senhora, ela tinha essa ferida, está com 17 centímetros de inicial. Nossa, é muito grande. Ela tinha essa ferida há 30 anos. Meu Deus. 30 anos? 30 anos. Isso aí abre e fecha, abre e fecha. Tá. 30 anos que essa paciente está nesse vai e vem. Aí ela veio com a gente, em 45 dias a ferida dela está com 2 centímetros. Já cicatrizou, não tinha uma foto da cicatrização, mas isso daqui foi 45 dias de evolução para uma paciente que sofreu 30 anos com varizes. Meu Deus. Com a úlcera varicosa. Porque a impressão que dá olhando, né, nessa ferida é que ela vai abrindo, esse buraco vai se aprofundando ali, né? Além do que, eu costumo chamar a úlcera varicosa de uma úlcera social. Ela tira o indivíduo do convívio social familiar. Porque é uma ferida que exala um cheiro forte. É isso que eu ia perguntar. Então, né? o que acontece? Ninguém consegue, ninguém consegue sentar, às vezes, do lado de uma paciente dessa e almoçar, jantar. Então, a coitadinha fica num quarto, levam comida para ela. Quer dizer, é uma coisa assim muito... Além de ser extremamente dolorido para fazer o curativo, não é barato usar as pomadas, os tratamentos habituais para isso. Tem um custo alto e um custo emocional também muito alto. Essa úlcera é uma coisa que... Eu acho que a questão emocional até é muito maior, né? Sim. E com isso também a pessoa cada vez vai ficando afundando pior, mais, né? Porque isso gera um estresse, né? Gera uma ansiedade, essa coisa toda e acaba piorando. Num caso como esse, dessa ferida, que foi tratado, né, com a espuma e que ela fechou ali, cicatrizou, corre o risco dele voltar ou não? Veja, o que forma essa ferida? É uma quantidade muito grande de veias naquele local. Então, ali existe uma estase, um congestionamento venoso muito grande. Uma vez que você secou todas essas veias, começa a ter uma circulação normal. Uma ferida, quando ela está desse tamanho, é mais ou menos como você querer construir uma casa, só que te manda um tijolo por dia.
você não consegue dar conta para construir. É. A hora que você tira esse sangue que está ao redor, que é um sangue sujo, que não alimenta mais, e deixa chegar sangue arterializado, então aí vão chegar uma quantidade maior de tijolos, a ferida começa a cicatrizar. Então tudo é uma questão de chegada de nutrientes para poder fechar essa ferida. Bacana. É impressionante, né? Quando a gente olha assim, a impressão que dá é que não vai nem resolver. Você fala, meu Deus, a pessoa vai perder... Coitada, há 30 anos, você imagina se ela veio isso. com uma... para fazer alguma coisa para melhorar a dor. Ela queria um remedinho só para tirar a dor. Só para tirar a A dor. hora que eu cicatrizei a ferida dela, essa mulher me... Essa espuma, eu até tinha feito essa pergunta, mas assim, quando que inventaram? Quem que inventou Na essa realidade, essa espuma surgiu em 1949 por Obrá. espuma? 1949. Pô, então Só que ela ficou um bom tempo em desuso, porque não era uma coisa que tinha... Não se tinha todos os materiais que nós temos hoje. Tá. O próprio líquido que faz essa espuma hoje ele é um líquido mais adequado, você tem várias dosagens dele. Então, para cada tratamento Existe você a tem evolução. o que antigamente abria muita ferida. O paciente ia fazer isso daí, abria outra ferida no lugar onde injetava. Então, por isso ficou muito tempo na berlinda isso. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, que a gente vê que ela é uma perna com muita varize, né? Pois é. Essa é uma Aí, para paciente... resolver isso aí também, se você faz a injeção com a espuma, você É. consegue... Esse paciente, a espuma eu não gosto muito de usar em vaso muito fino, Tá. porque ele pode manchar um pouco. A gente faz, mas não é... O ideal, nesse caso, essa senhora, eu fiz um tratamento onde eu usei o laser associado à radiofrequência. O que é isso? O laser é uma luz que ele tem como alvo o vermelho do sangue. Tá. Então, a hora que eu disparo o laser, ele vai queimar, vai passar pela pele e vai queimar o quê? O vermelho do sangue. Faz uma fulguração, ou seja, rapidamente queima. E essa fulguração faz com que o vasinho seja queimado pela caloria formada no sangue, tá? E a radiofrequência, o que é? Exatamente esse aparelho. Tá. Eu injeto, fiz o laser, injeto glicose, que é o líquido que a gente injeta para fazer a escleroterapia, Tá. e disparo radiofrequência. A radiofrequência, ela tem como finalidade, ela sai na ponta da agulha e ela fecha o vaso. Então, na hora que eu tiro a agulha, o sangue não empurra, fica mais tempo ali parado. Ok. Então, a associação desses dois métodos é hoje o que consigo falar que 1 mais 1 virou 3. Tá? Então, esses dois métodos são o que faz ter um resultado muito grande. Eu tenho, inclusive, depois o resultado dessa paciente, com uma única sessão, você vai ver a diferença. Eu quero ver. Esse aparelho me chamou a atenção, né? E qual que é a função dele? Esse é o Venviewer. Veja bem, muitos dos vasos, tem muitas pacientes que já devem ter feito o tratamento e falam, não adiantou, voltou, não sumiu, porque tem veias por baixo que mantêm esses vasos abertos. São chamados de veias matrizes ou veias mantenedoras. Tá. Esse aparelho a gente consegue, é uma realidade aumentada, onde eu consigo ter a visualização desses vasinhos, dessas veias, e, portanto, eu consigo, antes de queimar a veia, tirar o vaso que mantém, que nutre. A veia, aliás, que mantém esse vaso. E é como se fosse um raio-x ali da olha lá. Ó. Olha, essa é a imagem que a gente tem. Ele projeta, então você consegue enxergar através. Quais são as ali. veias dela. Olha isso. Aí eu, por exemplo, posso, nesse caso, qual seria o primeiro tratamento? Eu injetaria espuma nessas veias, esses pontos mais escuros. Mais escuros. Fecharia, então, essas veias e depois faria a aplicação nos vasinhos que tem na superfície. Que é para parar de mandar Aí elimina. o sangue para não Senão, nutrir e acabou. Fica cachorro correndo atrás do rabo. Você fica secando e volta rapidinho de novo. Quando você faz essa secagem dessa veia, fica uma dúvida. Essa veia ela não existe porque ela é importante para alguma coisa ou não tem nada a ver? Por exemplo, vai secar minha veia aqui, aí será que não vai faltar? Tô fazendo uma pergunta essa pergunta, bem leiga não, mas mesmo, essa porque, pergunta né, o pessoal faz até para veias maiores, quando você opera varizes, que você tira aquele monte de você veia. tira, você fala, e aí? Agora não Pois tem a é. veia. Como é que... A veia, ela tem assim, primeiro que você tem as veias que você pode mexer e as veias que você não pode mexer. Tá. As veias do sistema venoso superficial de coxa e perna são veias que a gente pode eliminar porque 90% do sangue retorna pelas veias profundas. Mesmo que a gente as elimine, essas veias acabam fazendo o papel dessas e acaba melhorando. Eu não sei quem foi que mediu isso, mas isso está nos livros de anatomia, que a gente tem de vasos, né? Se for botar um do lado do outro, dá para dar 2,5 voltas ao redor da Terra. Como assim? Pois é, como assim? Você tem capilar, veja bem, você tem capilar que o diâmetro dele é 5 milésimos de 1 milímetro, 5 micras.
Olha isso. Quer dizer, Quer você dizer, imagina trocando em miúdos, temos fio dentro do nosso organismo. para tudo quanto é lado. absurdamente. Então, essas veias não fazem falta. Entendi. Entendeu? Mexer numa veia profunda, por exemplo, essa vai dar problema. Sim. Né? Agora, a veia é uma coisa que você pode mexer com muita tranquilidade. É importante saber, porque a impressão que dá é isso, né? Ah, vai tirar a veia. E agora, e aí? O que que isso implica? Parou de, né, a veia que levava o sangue, ou que, né, que a gente tem essa ideia. E agora? Vai faltar? Será que vai dar problema? Esse aparelho é o quê? Esse aparelho é o aparelho de laser não o cirúrgico. Aquele tem 2 tipos de laser. O laser é como se fosse um rádio, vai. Tá. São várias faixas, são várias ondas. Várias ondas. Esse é um 1064. Esse laser é para queimar vasinho, para secar vasinho da pele para coisa. Então a gente chama de laser transdérmico, ele atravessa a pele. Tá. Naquele caso daquela senhora, eu fiz esse laser transdérmico mais a radiofrequência, que foi aquele outro aparelho. Bacana. Por exemplo, esse tipo de aparelho, esse laser, quando você vai fazer esse tratamento, ele pode ser usado em qualquer tipo de veia De ali? pele? E de pele também? Veja, a pele mais escura, existia uma época que a gente não podia usar o laser porque acabava tirando a melanina. Ah, é? Tá? Hoje, esse tipo de laser, essa faixa do laser, ele pega muito mais o sangue do que a pele, do que a melanina, do que o pigmento da pele. Como você falou, Então, ele atravessa... E agora, antigamente tinha outros lasers que eram complicados, porque você pegava uma paciente que tinha a pele mais escura, ele acabava deixando os riscos esbranquiçados na pele. E assim, você clarear uma mancha escura, tudo bem. Agora, se escurecer uma mancha você não clara, consegue, não tem como. veja Michael Jackson, né? É. Entendeu? Ele clareou inteiro do que escureceu a parte que porque estava. não tem como escurecer. Não tem. Haja visto que quando você faz uma tatuagem, pra você remover é isso. Vai lá com laser e faz a remoção dessa tinta, né? Exatamente. É o inverso, né? Temos mais imagens. É bonito Tem. esse aparelho. Eu olhei, eu falei, parece aqueles aparelhos de Trocar óleo. troca óleo do carro, que é a Esse é máquina. o nosso aparelho de Olha, ultrassom, que a gente tá. também utiliza, porque eu tenho que ter essa imagem, como eu te disse, para fazer espuma sem Você ultrassom. tem que estar aliado Eu não uma coisa com a outra. não consigo fazer. Próxima imagem. Esse procedimento você faz em qualquer idade. Veja bem, por a exemplo, espuma em si é. é uma coisa que a gente usa mais para paciente que não tem outras alternativas, porque às vezes ela mancha um Entendi. pouquinho. Tá, Então, é aquela paciente que já passou da idade, tá. tem uma cardiopatia importante, ou tem problema de pressão, ou tem problema de diabetes, enfim, ela tem contraindicações clínicas, ou até mesmo pela própria idade dela, de Ok. fazer a cirurgia convencional. Tá. Então, Cada caso você vai analisar de Sim, acordo. sim, cada Esse caso é um caso caso. aqui, então, a gente vai usar a cirurgia, nesse aqui a gente faz a espuma, nesse o laser resolve. pois é. É, Você vê, olha, uma esse caso variação. foi aquele que eu te falei. Então, olha a Olha diferença só. que dá. É uma única sessão de laser com radiofrequência. Uma única. Uma única. Eu fiz questão de mostrar porque ela Tá. teve uma resposta realmente Muito rápida. Né? extraordinária. Por exemplo, para que resolva ali. Tem que fazer mais 100%. algumas sessões. Ao- Tratamento de escleroterapia é sempre um tratamento de repetição. Tá. Você vê, eu clareei muito a perna dela, mas ainda tem vasinhos. Tem vasinhos. Agora, para deixar a perna dela branquinha, lisinha, eu tenho que fazer mais algumas sessões Sim. para eliminar Mas esses você vasos. com essa técnica e com esse, né, com essas sessões do laser e tal, você consegue ainda eliminar o que está Sim, restando ali. Sim, perna fica limpinha, clarinha. E aí, uma vez que você fez isso, clareou essa perna, ficou bonita de novo, tá ali, não tem mais os vasinhos e tal. Existe ainda a tendência de voltarem novos Sim, vasinhos? sim. Então, e como que existe uma prevenção para isso? Ou a prevenção seria de tempos em tempos ela ir lá, ó, apareceu mais um aqui e já resolver? Exatamente isso. A prevenção é exatamente você fazer uma manutenção do seu tratamento. Tá. O vasinho surge por variação hormonal, basicamente. É. Então a mulher é uma doença crônica. A mulher vai ter a isso, mulher ou o tem homem vai ter hormônio, isso a vida inteira. Né? Tá. Então não é uma coisa que falar, tratei, curei e vai sumir. Não, com o tempo voltam a aparecer outros vasos, não é os mesmos. Sim. Volta a ter o problema, não volta a ter o mesmo vaso. Então aí sim, se a gente fizer um tratamento de manutenção, resolve a coisa. Tá resolvido. Que Quer dizer, essa bacana. paciente deixou anos para chegar nesse estágio, a perna dela. Então, é isso que eu tô vendo, né? Porque isso aí também não é da noite pro dia, Não. né? O ideal é o quê? Começou a aparecer, já tratar. Faz. Que é para evitar chegar num estágio muito Além avançado. do que, primeiro, vai ter um custo bem menor de tratar, porque vai fazer poucas sessões e muito mais rápido. Então não tem aquela história de ter que ficar, às vezes,
6, 7 meses fazendo. Dói. Dói. Dá uma picada, né? Não é nenhuma... Hoje eu tenho... mas a dor que eu digo é a picada ali do negócio, mas não é uma dor. Não. E hoje, inclusive, eu faço parte de um grupo do Consultórios Sem Dor. A gente faz a aplicação do Anox, que é um gás, aquele gás hilariante, tá? Isso é feito no próprio consultório. Então, a paciente dá uma sedada, a gente chama de uma sedação consciente. Porque se eu jogo muito, ela começa a entrar em delírio. O Anox é aquele gás hilariante. Igual, né? A gente vê no... Isso aí é aquela coisa do filme que o cara respira e fica rindo à toa. Isso aí, é mesmo. Exatamente. Olha. Então você precisa ter uma concentração muito correta em relação a quanto que você vai dar de oxigênio e quanto que você vai pôr de Anox. Fazer a mistura correta. O paciente dá aquela sedadinha, você faz 10, 15 sessões nela, você já dá uma bela de uma adiantada no tratamento. Ah lá, tinha que ter isso aí para quem vai fazer tatuagem. Esse aparelho aqui é excelente, mas tem também. O que é esse? Isso daí é um capacete que a gente põe, uma lupa, né? Onde ele me aumenta 2,5 vezes o vaso e polariza a luz. Então, assim, chega a ficar totalmente sem brilho a pele. Então eu vejo o vasinho muito nitidamente. Eu brinco, eu falo que isso daí é pescar no aquário, né? Você joga, porque você já joga a isca na boca do peixe. Né? Peixe. Que bacana. Eu vejo que assim, é muito importante também essa parte, né? Você tem que trabalhar com equipamentos tecnológicos, tudo que você... Para não fazer um negócio como você falou, que às vezes tem lugar que você vai lá, o profissional, né? Ele faz o negócio mais ou menos. Não, vamos fazer assim que dá. Então é importante para não correr nenhum risco. Para que você faça ali, como você falou, você vai acertar exatamente no alvo onde você tem que acertar. Isso faz toda a diferença, né? Essa espuma tem outras finalidades? Então, a finalidade é aquela da ferida, né? Da ferida. Quando tem aquelas varicorragias, que às vezes o paciente chega com sangue espirrando no teto, você seca na hora, o sangue para. Entendeu? Porque antigamente o que a gente fazia, o único tratamento que tinha era dar ponto. Dava o ponto na semana seguinte que você ia tirar o ponto, abrir uma ferida naquele local, enfim. Hoje a gente faz uma picadinha, injeta a espuma, seca tudo e acaba a história. Você não arruma outro problema, né? Pois é. As doenças arteriais, quais as causas, né? Então vamos falar que sabemos que doença arterial, principalmente quando se fala... Como eu falei no começo, coração, etc., a gente sabe que também existe coisas relacionadas à alimentação, a estilo de vida, né? Sim. Então, assim, o que faz hoje um indivíduo ter uma concentração maior de gordura nas suas artérias, que é o que a gente chama de uma arteriosclerose? Seria uma vida sedentária, uma ingestão inadequada de gordura animal, tabagismo, diabetes e hipertensão arterial. Então, tem que ser controlado todas essas coisas quando o paciente vem com um quadro de uma arteriosclerose. Aqui eu tenho, por exemplo, um diapositivo que está mostrando exatamente essa quantidade, esse amarelo é gordura que está depositada na parede da artéria. E essa gordura está fazendo com que haja uma obstrução. A gente chama isso aí de estenose. É uma estenose importante e isso acaba por fechar. Então, quando trombose essa estenose... Trocando em miúdos, ela entope. Ela vai entupir, exatamente. Então, por exemplo, ali a gente tem a veia, né? A artéria, né? Ali as bolinhas vermelhinhas são as hemácias, o sangue. Isso, o sangue fluindo ali. O amarelinho é a gordura. Essa gordura, ela gruda nessa parede? Isso. Ela vai acumulando. Ela vai adentrando na parede do vaso, no endotélio. Então ela entra ali dentro, dali um pouco começa a formar uma capa fibrosa, que é aí que a gente chama de ateroma. Que é quando existe a deposição de cálcio em cima da placa de gordura. Entendi. Então acaba sendo uma placa dura. Quando a gente fala sobre isso, eu sempre vou associando a coisas que a gente consegue. É igual quando você, lá na sua casa, você joga um monte de gordura na pia, e essa gordura ela vai acumulando, grudando, porque a gordura, a gente sabe que a gordura, quando esquenta, ela derrete. Quando ela esfria, ela fica dura, né? Ela vira uma gordura... E aí ela vai grudando no cano da sua pia ali, não é? Pode ver que toda vez que entope, quando você abre ali, mesmo às vezes com a água quente, já não resolve muito. Tá aquela coisa, vira uma crosta, né? Ela fica impregnada ali. Então, teoricamente, é a mesma coisa, né? O nosso cano, né? A nossa veia, ela vai... Você vê, um dos casos muito comuns que a gente mexe é quando entope a artéria carótida.
Tá. A artéria carótida é a que leva parte do suprimento sanguíneo para o cérebro. Existem as artérias vertebrais, existe um outro tipo de sistema dentro da base do crânio, que é o polígono de Williams, que é responsável pela irrigação cerebral. Ok. Então você vê, por exemplo, nessa Carótida bifurcação, é essa daqui. essa que sobe, O exemplo, ela tá aqui dentro, ela tá por dentro, sobe e vai levar lá ela sai daqui, ó. Sai daqui. Tá aqui. Tá. Tá, ela sai da subclávia. Então, ou sai direto da aorta. Então, essa artéria, quando ela entope, por exemplo, você vê, ela está com fluxo muito baixo ali. É, porque a gordurinha tá ali, que é o amarelinho, né? Então, nós temos que intervir. Tá. Antigamente, a gente corria contra o relógio, porque a gente tinha que abrir, interromper o fluxo sanguíneo para o cérebro Olha. e rapidamente tirar essa placa e fechar de novo e restabelecer o fluxo. Alguns casos a gente colocava um shunt, que era uma espécie de uma mangueirinha para correr de um lado para o outro, Tá. mas Fazia complicava. um desvio, um né? desvio. Mas isso daí às vezes acabava carregando um pouco dessa sujeira e acabava dando uns micro AVCs. Hoje a gente tem um método muito melhor, que é feito através da endovascular. O que é uma cirurgia endovascular? É uma cirurgia feita dentro da veia, dentro da artéria. Por exemplo, aquela cirurgia de laser que eu mostrei é uma cirurgia endovascular. É, porque você... Eu estou queimando ela dentro. Isso. Você introduziu aquele fio, né? Aquela fibra ótica. Aquela fibra ótica. Aqui, por exemplo, você vê, eu estou com um stent, tá? Esse quadriculado é um stent. Ok. Ele está revestido, o stent está revestindo um balão. Ok. Então eu coloco na posição onde está a estenose, insuflo esse balão, com isso eu abro esse stent, comprime essa gordura e eu tenho de novo uma luz saudável para poder. Na carótida em especial, antes da gente fazer qualquer coisa disso, a gente passa um filtro lá para cima, porque no manusear isso vai soltar sujeira. Então tem uma tela lá em cima, um filtrinho que pega toda a sujeira e a gente remove aquilo sem que haja um problema cerebral. Que sensacional isso, olha. Muito, muito interessante. Isso daí hoje a endovascular é um avanço muito grande dentro da cirurgia. Antigamente, uma cirurgia de aneurisma de aorta, que é uma dilatação da artéria abdominal. 10 a 12 horas de cirurgia. O paciente ficava de 3 a 4 dias na UTI, mais uma semana na enfermaria para poder ir embora para casa. Eram os 10 dias de internação. Hoje você faz um furinho na virilha, passa tem todos os mecanismos, vai. Sim. Já vou nos finalmente. Você passa o stent, que é essa endoprótese que a gente chama, você abre, ele reveste a artéria e com isso você manda o paciente embora em 24, 48 horas. Que sensacional. Avanço, hein? O nível de mortalidade caiu assustadoramente. Perto do que era essa cirurgia aberta, hoje é quase nada. Muito próximo de zero. Então isso a gente pode fazer para a carótida. Bacana. Você vê, aqui é um exemplo de da artéria femoral. Vamos ver o próximo. O que é esse... Esse daí é uma espécie de um filtro. O branquinho ali. É uma espécie de um filtro. Isso a gente usa muito para carótida. Mas, por exemplo, esse filtro, quando você coloca, ele fica ali dentro? Não, você tira. Não, o filtro é exatamente para você poder tirar as impurezas. É aquele que você falou anteriormente. Para tirar as impurezas. Agora entendi, Ele fica ali, prendeu a impureza, você consegue tirar ele. Como que, antes da gente passar para a próxima, eu tenho uma dúvida. Volta lá, Rafa. Como que é feito o diagnóstico de que eu estou com esse problema na minha... Qual que é o exame que você faz? Por exemplo, vamos supor que eu tenho ali, né, o hábito de comer muita gordura animal, como você falou, que fora a gordura animal, tem algum outro agente que causa essa... Basicamente é a gordura animal. Agora você tem a diabetes, que vem... A diabetes acaba sendo pelos carboidratos, você tem o cigarro, por todos os fatores cancerígenos e também os próprios fatores que ele acaba provocando a formação de placas de ateroma. Você tem a vida sedentária, de quem não corre, de quem não faz nada. Então, tudo isso... Então, vamos lá. Até para quem está assistindo e quem acompanha a gente entender. Quando a gente fala em exercitar, em correr e tal, para que isso ajude, por que o exercício ajuda? Porque quando você faz o exercício, você está... fazendo essa pressão, esse fluxo, dilatou a sua veia, só para que a pessoa... Não, você está tendo, primeiro, você está queimando caloria. Então, segundo, queimou caloria, ela não vai acumular esse... Exato. Segundo, você não é que o aumento de pressão vai fazer com que a placa... Não. Que empurre a sujeira. Não é isso. O que vai fazer é a própria situação de você ter uma filtração melhor
do rim, Tá. você tem uma respiração mais adequada, Tá. né? Você tem um bombeamento cardíaco mais adequado. Então, tudo isso acaba levando a uma melhora do bem-estar físico geral do paciente. Ok. Então, não é uma coisa que a ginástica simplesmente para tirar a gordura de dentro da artéria. Não é isso. Não é só esse o objetivo. Tá. Ele tem uma gama de outros fatores que colaboram para que isso ocorra. Se eu estou diminuindo a minha quantidade de colesterol e triglicéridos circulantes, é uma quantidade menor que vai depositar nas artérias. Sim. Verdade. Entendeu? Então, é isso que... A gente ouve muito falar sobre as doenças silenciosas, né? E principalmente a do coração, uma delas. É doença silenciosa. Você não vê, mas pum, acontece do nada. Tá. Qual é o tipo de exame? O que eu preciso... Em que momento da minha vida... Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu me alimento bem. Eu procuro equilibrar. Tem horas que eu como muito saudável, tem horas que eu dou uma chutada no balde. Né? Quem que não gosta de uma picanha? Oh, meu Deus, um churrascão ali com aquela gordurinha, né? Tal. Às vezes eu gosto de beber, tomo meu vinho, mas a maior parte do tempo não. Então, assim, eu procuro equilibrar para estar com a saúde em dia. Ok. A questão do exercício. Quando sobra um tempinho, eu até tento. Na maior parte das vezes, por conta da correria, não sobra, acaba não se exercitando tanto. Então, tá aí uma falha que talvez deveria, né? E eu sei que eu deveria me exercitar muito mais, né? Até onde eu sei, eu não tenho problema com diabetes, porque eu sempre faço exames e tal. Mas, por exemplo, outro dia eu tava deitado e eu senti umas pontadinhas, assim, uns choquinhos aqui na região. E aí, qualquer coisa na região do peito, você já acha que vai morrer. Você fala, meu Deus, eu vou morrer, né? E às vezes não é, às vezes tá ligado a várias outras coisas, estresse, ansiedade, etc e tal. Gases. Exato, e eu nem sabia, porque eu falei, gente, mas como o gás não tá aqui na barriga, como é que você vai sentir o negócio? Quando eu senti aquilo, eu falei, vou morrer. Meu Deus, por que eu tô tendo isso? E aí a minha pergunta é, em que momento que a pessoa tem que já se preocupar em talvez fazer o exame? Qual é o tipo de exame que se faz para talvez detectar que tem alguma coisa obstruindo aqui, antes que algo realmente aconteça? Primeiro a gente tem que ter uma rotina cardiológica, tem que passar sempre no cardiologista. Isso é fato, tem que ter. O que o cardiologista hoje pede com muita frequência é exatamente um ultrassom, um ecodoppler das artérias carótidas. Tá. Por quê? A artéria carótida não tem nada a ver com o coração, é a primeira artéria no qual surge a aterosclerose. Então, pela visualização de como está a parede de uma artéria carótida, você pode influir como é que está a parede das coronárias. Bom, a partir daí você chegou a uma conclusão que tem alguma coisa, tem outros exames. Você tem, hoje, a angiotomografia coronariana é um exame maravilhoso, onde você faz uma tomografia com contraste para as artérias coronarianas. E vai te mostrar não só quantitativamente como qualitativamente a obstrução, se é que ela existe. Que bacana. Então você tem exame muito... Existe ainda também os cateterismos, que também são feitos amplamente e que acabam então se injetando um contraste e vendo as artérias coronarianas como é que vão. Mas assim, sempre o princípio é você passando num cardiologista. Porque ele não vai chegar no primeiro momento e já te pedir uma angiotomo. Sim. Ele vai te pedir ver como é que está teu colesterol, como é que está teu triglicérides, como é que está tua diabetes, como é que está tua pressão. Enfim, ele vai fazer todo um estadiamento teu. Dependendo do que vier, ele vai te pedir vai te pedir um ultrassom, um ecodoppler de coronárias, vai te pedir, do coração, aliás, vai te pedir uma esteira e tal. Dependendo do resultado, aí ele vai, tá ok? Não, deu algum problema, ele vai te mandar, então... vai te encaminhar para fazer. Né? São etapas que vão sendo tomadas de acordo com os resultados dos exames. Começa com exames bem simples até chegar aos exames mais sofisticados, que aí também depende da gravidade do que você está investigando, do que você está tratando. Esse tipo de problemas, que são das varizes, né, que a gente está falando, enfim, ele tem uma causa, a questão vascular toda. O cigarro pode causar isso? Sim. Não para varizes. Tá. Eu sempre, quando os pacientes me perguntam... Nós estamos abrangendo aqui, eu sei que sua especialidade é essa, mas vamos abranger também, porque... Pois é, elas vêm para mim, doutor, mas eu fumo, olha, eu não quero... não vou usar o gancho das tuas varizes para você parar de fumar. Você tem que parar de fumar, tem que parar, por menos. Mas o cigarro tem muito mais a ver com a parte arterial do que com a parte venosa. Tá.
Não Então, que não. Cigarro é uma praga para tudo sim, e qualquer canto, óbvio. né? Não tem jeito disso. Mas assim, é muito mais nocivo a parte arterial do que a parte venosa, o cigarro. E é bacana, eu estou perguntando isso, porque assim, aproveitando, né? Que nós estamos falando de toda essa parte das veias, das artérias, etc e tal. É importante, porque surgem dúvidas. A gente conversou há pouco e dizia o seguinte: a pessoa que fumou ali durante 5 anos, 10 anos, muitas vezes ela fala assim: ah, não, mas eu já fumo tanto tempo, eu não vou parar. Porque agora já não adianta mais. Adianta, né? Sempre adianta. O doutor me falou que uma pessoa, por mais fumante, parou de fumar, 5 anos depois o seu pulmão tá bacaninha de novo, né? Ele regenera. O nosso corpo é perfeito, né? Ele, poxa, Deus criou, Deus sabe o que faz. Ele não falou, vou fazer seu negócio, de vez em quando vai dar um pipoco aqui. Dá, porque a gente não cuida da maneira que deveria. Exatamente. Na verdade, é comum a gente estar falando justamente desse problema, que são as varizes, né? Que tem que cuidar já, principalmente quem tem essa tendência, como você falou, uma coisa familiar. Então, quer dizer, eu tenho minha avó que tinha muita varize, talvez a minha mãe que tenha muita varize ou minha tia. Então, a tendência de eu a apresentar esse problema, ela já é maior do que uma pessoa que vem de uma família que não tem essa, né? Que não teve esse tipo de problema. Pois é uma tendência assim. Eu brinco com as pacientes, elas falam, doutor, mas não tem ninguém na minha família. Eu falo, na próxima festa, dando a levantar a saia das tias, das avós, você vai achar que você vai ver de onde que veio. Porque é familiar. Isso não tem jeito. E é como você falou, como tem essa questão da estética, a mulher principalmente, ela esconde, né? Sim. Esconde muito, né? Não, e antigamente era uma coisa que era muito mais difícil o acesso a um tratamento com o cirurgião vascular. Primeiro que era um pouco, segundo que não tinha-se tantos métodos. Enfim, a mulherada usava a saia até lá embaixo no pé e vamos que vamos. Hoje não, hoje realmente existe toda uma exposição maior no corpo feminino, com as roupas que põe, e isso acaba às vezes constrangendo as pacientes. Fala, pô, como é que eu vou numa praia com a perna desse jeito? Principalmente quem tem a pele muito clarinha, né? E a pior inimiga da mulher é a própria mulher. É. Verdade. É a mulher que vai chegar, ela tá toda bonitona de corpo, né? É outra morrendo de inveja na praia. A hora que ela viu um vasinho, ela fala assim, nossa, mas você tá com um vasinho. É impressionante. Impressionante. Isso. Então, a pior inimiga da mulher é a própria mulher. Olha. A gente pode ficar uma noite inteira bebendo, batendo papo numa festa. Não, ninguém... Tua mulher vai perguntar pra você que gravata que teu amigo tava. Ele tava de gravata? ideia. Não sei nem se ele tava de gravata. Quer dizer, não é isso. A gente não tem essa... A mulher não. A mulher é cobrada pela própria mulher muito. É verdade. Então ela vai atrás da estética exatamente porque ela se sente uma carta fora do baralho. Quer dizer, ela vai numa praia, todo mundo na praia, ela fazendo macarrão porque ela odeia tomar sol. Não é que ela odeia tomar sol, coitada, é que ela não tem coragem de expor a perna. E são tratamentos extremamente rápidos, extremamente simples. Hoje, com esse evento, inclusive do Anox, é um tratamento sem dor. Quer dizer, não tem muito que... Por exemplo, você fez o tratamento, como você falou, o paciente está liberado em 3, 4 dias, ele está vida normal. Varizes, né? Varizes. O tratamento de espuma, o paciente na mesma hora. Ele sai do consultório, tem que andar 10 minutos no consultório e casa e vai trabalhar e vai fazer o que tiver que fazer. E tá tudo certo. Tudo ok. Bacana. Essa imagem... É de um exemplo também de artéria poplítea, que é essa artéria do joelho que tá com problema, está obstruída, Está obstruído. Não, branca porque não está chegando sangue. Na realidade, ela é vermelha. O que ela quer dizer é que com essa obstrução não está chegando sangue. Não vai. Isso. Isso, por exemplo, esse tipo de problema que tem essa obstrução ali nessa região do joelho, o que ela gera? O inchaço, a dor, tudo? O paciente não consegue andar. A dor arterial chama-se claudicação intermitente. O indivíduo vai andar um determinado número de metros, aí vai andar 100 metros, a perna dói, ele é obrigado a parar, descansa, vai andar de novo, então ele vai de 100 em 100 metros tendo a dor. Tá? Essa é uma região complicada para se fazer, até mesmo as endopróteses, fazer a cirurgia endovascular, porque é muito comum, por dobrar demais, às vezes ele quica e acaba não trombosando. Entendi. Hoje tem stents maravilhosos, tem outras coisas que já permitem que a gente faça isso sem... Porque é uma área de articulação, ele consegue dobrar, como dobra a artéria. Tá. A artéria não é uma coisa metálica que vai formar esse bico. Não, ele vai formar aquele arredondamento. Ele é flexível, né? Flexível. Bacana. Entendeu? Então Muito isso tudo bem. hoje também já está resolvido. Que maravilha. É tecnologia, né, gente? Graças a Deus que na medicina isso está acontecendo. Então, Bom, de cima e embaixo, a aorta, né, abdominal, as ilíacas, toda essa área é nossa. Tudo isso aí a gente mexe. Tudo isso daí. Quer dizer, qualquer probleminha que o paciente tenha que está relacionado com isso daí,
Então, aí para o pescoço também e para os membros superiores. Tudo é área da vascular. Que bacana. Gente, é impressionante, né? Bom, quem prestou atenção na aula de anatomia sabe exatamente, né? Bom, aqui tem uma pergunta que eu não sei se a gente já até possivelmente tenha respondido ou não, mas como prevenir o acidente vascular cerebral? Pois é, exatamente. É. Você tem que ter uma boa alimentação. Não é, quando a gente fala pobre em gorduras animais, não é uma coisa que não pode comer. De vez em quando você pegar uma picanha, não tem problema. Sim. O que não pode é na segunda-feira uma picanha, na terça uma feijoada, na quarta, quer dizer, aí, mas foi só um pouquinho. É todo dia que você está tendo uma ingestão de gordura animal. Tá. Lembrar que gordura animal não tem só na picanha ou na carne de porco. A gordura animal tem no leite, tem no queijo, tem nos ovos, são nos derivados animais. Então você vai para, vou comer um presunto hoje que eu não quero comer. Tem um monte de gordura. A mussarela tem um monte de gordura. Então, no dia a dia, uma série de alimentos que a gente faz que acha que não, é só um... Tem gordura animal. Então, evitar gordura animal. Cigarro. Tá. Passar nem na porta. Controlar rigorosamente pressão arterial, diabetes e triglicérides e colesterol, que são as gorduras. Então, tendo isso daqui em mente, fazendo essas 5 coisinhas, vamos dizer assim, tá tranquilo. A própria dieta, né, para quem tem o diabetes, já exclui, né, um monte de coisa. Porque todo mundo acha que diabetes só está relacionado com açúcar. Não. É doce. Que é um erro, né? Que também tem que tomar cuidado com isso. Porque todo mundo... Eu lembro quando eu ia pro interior, minha tia lá que sofria com... não, mas eu não tô comendo doce. Mas não é só o doce. Que aí entra essa coisa também. Porque a própria gordura, o carboidrato mesmo, quando você come, ele se transforma no açúcar, não é isso? Isso. Então, pro diabético, existe mesmo uma alimentação extremamente regrada, né? Para que não tenha esse problema. A gente costuma dizer que hoje um dos maiores inimigos do diabético é a farinha branca. Farinha integral tudo bem, mas farinha branca você tem no pão, tem na massa da pizza, tem no macarrão, tem na lasanha, tem tudo quanto é canto. Farinha branca é um grande inimigo do paciente diabético. Olha isso. Então tem que habituar com a farinha integral. Substituir pela integral. Pois é. Que aí a coisa é menos agressiva. Agride menos. Agride menos. Agride menos. E aproveitando o gancho, e essa onda aqui, todo mundo... Tem épocas, né, as modinhas também, né, com essa coisa de, os nutricionistas, agora pode comer isso, agora não pode. Agora é bom comer tal coisa, agora já não é, enfim. Às vezes você fica meio perdido, né? Mas teve uma época aí, não sei se ainda tá, com a questão do glúten. Né? Todo mundo, o glúten é o veneno, se consumir o alimento com glúten, aí não. Isso faz sentido mesmo? Muito. Tem uma série de patologias que o glúten interfere muito. Tem uma doença que é daquelas pacientes mais fofinhas, que elas têm assim umas bolas de gordura na coxa, tipo um culote, ou mesmo próximo do joelho. Chama de lipedema. Lip de gordura, edema da gordura. Tá. Esse lipedema é uma das coisas que causam muito exatamente o glúten. É mesmo? É uma das coisas que te pede para tratamento do glúten, é eliminar o glúten da vida. Tirar o glúten. Olha que loucura, então faz sentido mesmo. Faz sim, faz. E muito. Dizem que se você realmente conseguir, né, tirar tudo que contém o glúten no alimento normal, que você melhora assim o organismo como um todo, né? Fazer a substituição, na verdade, né? Que bacana isso, tá vendo? Já estamos espertos em relação a isso. Ô doutor, esses procedimentos, tudo que a gente viu aqui, que o senhor falou, que são feitos, poxa, a pessoa foi lá, procurou, tá com dor, tá com a varize, vai lá, vai fazer o procedimento, seja através da cirurgia, ou da espuma, ou através de coisa e tal. Tudo isso aí é tranquilo, não existe nada, uma recuperação dolorosa, porque... Bom, eu já penso o seguinte, se a pessoa já está sofrendo com a dor daquilo, uma dor a mais, outra a menos, até não seria nem um problema mais, né? Porque já que eu vou ter que sentir um pouco mais de dor para resolver, já não seria um problema. Mas assim, não existe uma recuperação dolorosa que tem aqui. Não, é tudo muito simples. A cirurgia de varizes é muito simples. Claro que tem pacientes que têm uma quantidade de varizes que aí, né, o próprio número de incisões que você precisou fazer, o próprio perda sanguínea que ela teve durante a cirurgia acaba sendo algo que transforma um pós-operatório dela num pouco mais temeroso, um pouco mais lento, um pouco mais cuidadoso. Mas nada que põe em risco alguma coisa assim de vida, porque a gente tem todo
um protocolo para levar o paciente para a mesa de cirurgia. Sim. Avaliações clínicas, cardiológicas, laboratoriais. Então, o paciente vai para uma cirurgia dessa tendo certeza que ele vai Que tá tudo ter para uma ele, boa... tá tranquilo. Quer dizer, certeza também entre aspas, né? Porque as coisas acontecem. Mas, de qualquer forma, a Sim. probabilidade de alguma coisa acontecer é muito pequena. Tem, Muito pequena tem mesmo. alguma contraindicação nesse sentido? Por exemplo, assim, olha, pessoa tal que tem tal coisa não pode fazer esse tipo de procedimento ou não? Eu brinco com meus pacientes, eu falo que a principal contraindicação para a estética de varizes é marido ciumento. Verdade. As danadas... você tá brincando? Vai fazer, não vou, não vai fazer, porque se não fizer... é. As danadas começam a usar saia, short e tudo aquilo que ele estava verdade. tranquilo. Agora bicho, o negócio pega. Não, Já eu tô não vai brincando. mais, né? Não, 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 mas mas assim, não tem nada assim de... A paciente ela tem que ter paciência, saber que é um tratamento que não é uma coisa que se faz em 1, 2, 3 sessões, eles levam um bom tempo para fazer tudo, Tá. mas os resultados são extremamente Isso interessantes. que é bacana, né? Então vale a pena. Vale a pena. Também tem algum limite de idade ou não? Olha, o limite tem para a cirurgia, Tá. né? Para os procedimentos estéticos não. Eu tenho um paciente de 80 e tantos anos secando o vasinho da perna, É mesmo? entendeu? Eu E tinha um- que bom, né? Pois Tá- é, Tá uma com a coisa assim disposição, 80 anos, e tá disposta a fazer. Pô, isso é sensacional, né? Entendeu? Então, assim, a gente fica naquela, mas olha a importância da estética para uma paciente de 86 anos de idade, que vamos combinar, já não tem mais a perna naquela conformidade bonita, já tem uma certa flacidez, tudo. Mas aqueles vasinhos, para ela, é o ó do borogodó, ela quer tirar aquilo de qualquer jeito, Sim. entendeu? Então, é muito interessante isso. Pra você ter noção, essa parte estética é uma coisa tão... Tem pacientes que chegam ao ponto de não se trocar mais na frente do marido. Se É troca no mesmo? escuro ou vai pro banheiro de vergonha. Quer dizer, você ter vergonha do povo alheio, já é uma coisa. Agora, da própria casa que você tá, da própria cônjuge, quer dizer, o cara... Pra você ver Você vê como o nível que isso mexe com a cabeça com a do cabeça paciente. da pessoa. Entendeu? E eu acho que é mesmo, porque principalmente, assim, a gente sempre fala assim, o homem não liga tanto. Mas liga. No fundo, O homem de hoje liga bastante. Eu, Liga por bastante. exemplo, se eu tivesse com uns varizão na minha perna, é claro que eu ia ligar. Eu ia falar, gente, né, bota ali, fica aquele negócio feio, aquelas vezes lá. Agora, a mulher, a gente sabe que a mulher é muito mais sensível com essa questão, né? Então é isso. E realmente deve ser difícil mesmo, né? Imagina. Até porque também É. a gente tem pelo na perna. A gente não usa É o pelo, a gente não usa saia. Então a gente mostra muito menos a muito perna do que a mulher. menos, Verdade. Entendeu? A mulher depila já fica uma coisa assim, ainda vai bota umas, quer dizer, E muito principalmente a visual, mulher é que muito tem maior a dela. pele mais clara, né? A pele muito clara, ela sobressai muito mais, né? acaba dando um contraste maior, né? É. Tem também diferença disso, por exemplo, para esses tratamentos no sentido assim, aliás, para esse tipo de problema? A tendência para quem tem a pele mais clara é maior para ter esse tipo de variz ou não tem nada a ver? Não, isso é familiar. É familiar. Não tem nada a ver com a etnia do paciente, etnia. não. Isso realmente vai ter mais ou menos... Essa paciente que eu até mostrei o exemplo, isso é um negócio absurdo a quantidade. Eu brinco, eu falo que é paciente que você não precisa olhar. Você baixou a agulha, você acerta um vaso. Não precisa nem, verdade. qualquer canto que você enfiar a agulha, você vai acertar, porque é um absurdo que tem. Então, assim, isso é uma tendência, claro, familiar, e ela desenvolveu desse jeito. Pode ser que ela tenha uma filha que não venha ter um vasinho na perna. Aí, de repente, uma neta volta a ter o quadro igual dela, entendeu? Então, isso é a dinâmica familiar da transmissão genética desse problema. Tá, remédios. A gente sabe que a internet é uma terra sem lei, né? Que é isso. Aí vem, poxa, um tratamento maravilhoso com equipamento de última tecnologia. Aí vem o fulano lá, bota lá. Ó, se você fizer um chá não sei do que, né? É sempre isso, né? Não, você toma aqui o chá não sei das quantas, come 3 caroços de não sei o que, e vai resolver o problema. Não tem eficácia. Você sabe que do lado da escola do meu filho tem uma clínica, que eu classifico essas clínicas de trambiclínicas, né? São clínicas de trambique. Trambiclínica é ótimo. É assim, faça não sei quantas sessões e tal, e ganhe um gel anti-vasinhos. Eu falei, meu Deus Então, do céu, eu estudo tanto, eu já tive tudo quanto foi canto desse país em congresso, já tive até na China, e simplesmente o indivíduo me vem com... Eu falei, nunca vi isso, quer dizer, é uma barbaridade. Isso está num baita de um outdoor na frente da clínica. Olha isso. E, sabe, o paciente vai lá e ele acha que ele vai E passar acha que aquele ele vai- gelzinho na perna e vai ficar sem os vasinhos.
Quer dizer, o gel tem que ser super inteligente, porque a veia, todas elas, de qualquer parte do corpo, é feita da mesma coisa. Então, uma veia importante, como uma veia com um vasinho, a parede dela é igual. Sim. Então, eu vou dar um remédio para destruir. Como é que ele vai saber Qual que ele tem que destruir? É. Ó, quer dizer, o vasinho tem. A gente sabe, porque vai lá, eu estou olhando, eu injeto. Eu sei onde é que eu estou injetando. Sim. Agora, o vasinho não. Você toma um remédio, ou então passa um creme, ele vai distinguir na pele qual a veia que tem que manter. É brincadeira. Vai lá, passa morri. Não, é Matou absurdo. todas as veias. Exatamente, né? Faz sentido, é tudo isso. Essa é a sua clínica lá. Você atende na região do ABC, Isso, né? eu tendo lá no ABC. No ABC, bacana. O que é esse aparelho ali que tem uma telona? Esse daí é o ultrassom. Ah, é ultrassom. Hoje aquele. não tem como a gente fazer uma consulta de vascular sem ter um aparelho de ultrassom. Você tem que acompanhar Sim, mesmo. tem que ver tudo, né? Que é justamente para não correr o risco de pegar... Comer uma bola, né? É. Se de repente você está examinando um paciente, você acha que não é nada e o indivíduo está com uma trombosezinha lá que você não viu e volta depois de 2 dias com uma embolia pulmonar. Aí você fica com a cara de taxa. Então tem que legal. ficar atento a tudo, né? Que bacana. Tem mais uma? Ah, lá tem, ó. Bacana. São 2 salas, né? Hoje, assim, Essa é a minha Flebo Suite, que a gente chama. É. Né? Onde a gente tem todos os aparelhos, então tem o ultrassom, tem o resfriador, tem o laser, tem o Venviewer ali no fundo. Aqui do lado, que eu não sei porque não está nessa foto, mas tem aquele aparelho de oxigenação, de anestesia. Bacana. Enfim, é onde a gente faz a maior parte dos procedimentos. Quer dizer, então realmente, ó, você vê até pela coisa, não é uma coisa extremamente complicada no sentido para o paciente, né? É uma coisa Não. que você entrou ali na clínica, você consegue fazer o procedimento, você vai embora para sua casa tranquilamente, tal, fez as sessões ali, resolveu o seu problema. Não precisa uma internação, você não precisa de... Muitos casos. Hoje né? em dia a gente tem internado muito poucos pacientes para cirurgia. Consegue fazer muita coisa com espuma, consegue fazer muita coisa com laser. São cirurgias que chamam de cirurgias ambulatoriais. E isso é bom, né? Porque aí você não tem o risco. Porque quando a gente fala de uma cirurgia onde você vai ter que tomar uma anestesia geral, onde tem todo... É um risco, sempre é, né? Não importa se o cara tá saudável demais. Ó, a gente vê vários casos, às vezes, da pessoa super, deu um problema lá. É melhor. E a gente morre de medo, inclusive, né? De fazer. Muito bacana, viu? Bonita a clínica, né? Lá, toda... E aí a equipe lá trabalhando e atendendo. Nós mandando bala. Que legal. Gente, tem aqui hoje, ó, eu tenho que falar, né? Agradecer. Semana passada, nós recebemos aqui uma pizza que o pessoal se acabou. Aliás, eu vou te convidar para jantar comigo aqui daqui a pouco, porque hoje é o seguinte, nós recebemos lá da Vila Luco, tá? Então, a Yarinha já traz aqui, ó. Bota a sacola aqui que eu... Nossa, tá quente. Cheio de massa, hein? Meu Deus do céu. Gente, eu que amo. Bom, você é italiano, né? Pô, até Belo, embaixo d'água. Belo. Né? Italiano de fazer a massa do macarrão, o molho. Pô, Doutor, mas você mora onde, doutor? Você mora lá no ABC? eu moro em Santo André. Em Santo André. Isso. Santo André, eu vou te falar, tem muita gente boa em Santo André, eu gosto demais. Ó, eu vou só te mostrar aqui, porque, gente, não tem como não... Ó, hoje nós recebemos aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo... Meu Deus do céu. Pera aí, Ara, eu vou deixar isso aqui só para eu tentar mostrar. Lá da Vila Luco, as massas. Então, semana passada foi uma pizza que não sobrou nem... Eu comi, ainda bem que eu comi uns 2 pedaços aqui, porque depois não sobrou nada. Hoje olha... Olha que cheiro. Sentiu, né? Que maravilha. Isso aqui é aquele recheado. Olha, tá até... Mangia que te fa bene, né? É. Daqui a pouco nós vamos jantar aqui. Gente, o pessoal lá... Esse aqui pode deixar. Olha lá. E tem com molho branco. Aqui tem um monte. Tá? Hoje é o seguinte. Se você quiser, você pode fazer até o seu pedido. Acessa lá o Instagram. É @vilaluco. É Vila com 2 L's. Luco com 2 C's. Você pode ir direto lá na Vila Luco. Quem tá na Lapa aqui, região da Vila Romana, Lapa, fica na Rua Tito, número 79. Aliás, a Rua Tito é uma das mais conhecidas ali da Lapa, né? Porque ela tá próxima da Clélia, tá tudo paralelo ali. Então, Rua Tito, 79. Aliás, eu quero marcar um dia pra gente ir lá, eu quero ir pessoalmente, porque, gente, eu amo comida. Eu amo comida italiana. Eu amo massa. E eu vou te falar, cada coisa que chega aqui é uma melhor que a outra. Então, ó, obrigado ao pessoal da Vila Luco, viu? Logo mais a gente vai marcar
pra estar aí, eu tô aqui salivando. É sério. É bom demais. A gente vai com ele daqui a pouco. O doutor tá convidado para comer uma massa com a gente aqui. Doutor, tem mais alguma consideração que eu esqueci de algo aqui? Não, acho que a gente falou sobre tudo, né? Conversou, porque assim, se for entrar em detalhes, nós vamos precisar de umas... Não, nós vamos precisar de 10 podcasts no mínimo para falar. Mínimo. Mas é que eu queria... Mas assim, eu achei que foi muito produtivo, porque a gente conseguiu sanar exatamente, a dúvida, a ideia. Atacar os pontos principais das patologias e explicar um pouco da... E uma coisa que é bacana, para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir, para quem vai ouvir, é importante você saber o seguinte, que tem solução. Esse problema, se o seu problema é esse, é variz, é vasinho, é o da ferida lá, desculpa. Solução. Procura lá o doutor. Ó, eu vou deixar os contatos e depois vai ficar aí também, gente, no GC, a hora que você assistir esse vídeo novamente. O Instagram lá da clínica é @Belos Laser Vascular. E o Belos é com 2 L's. E é Belos de Belos mesmo, de mais de um Belo. São dois. Sou eu, meu irmão. É verdade. Então é @Belos Laser Vascular, tudo junto. Tem o site deles, que é o www.beloslaservascular.com.br. Tá com uma dúvida? Entra lá, liga, marca uma consulta, uma avaliação. Vai lá, o doutor vai te atender lá. Com certeza tem a equipe dele também lá, enfim, é sensacional. Eu, inclusive, vou marcar que eu quero ir lá dar uma... ainda não tem, mas vamos dar uma olhada, vamos ver se não tem nada mesmo, que é para não correr risco, né? Então vale a pena, doutor Antônio Carlos Belo, 40 anos atuando nessa área. Então é uma pessoa que realmente sabe o que está falando, sabe o que faz. Por isso o sucesso. Quando nós decidimos chamar o doutor aqui, foi justamente por isso. A gente sempre, vocês sabem, a gente sempre traz aqui pessoas, profissionais, artistas, pessoas que têm que ter uma relevância. E aí eu sempre ouvia falar, estava lá na TV, tem muitas pautas, né? Muitos médicos, eu sempre ouvia falar, não, porque bom e variz, doutor Belo, doutor Belo. Falei, quem que é o doutor Belo? Yara, quem é o doutor Belo? Vai atrás do doutor Belo, vamos trazer o doutor Belo. E realmente foi muito bacana. Então, qualquer dúvida, site beloslaservascular.com.br, Instagram beloslaservascular, tudo junto. É só entrar em contato lá. Quer deixar o endereço também? É que não tá aqui, eu não anotei. Qual que é o endereço lá? Rua Mediterrâneo, tá. 259. Ah, é? Na descrição do vídeo tem, mas Rua Mediterrâneo 239, sala 55 e 56. O bairro lá qual é? Bairro Jardim. Ah, você tá no Jardim. Tá no Jardim. Eu conheço lá. Jardim do Mar. Maravilhoso ali, viu? Bairro maravilhoso ali na região. Então, quem tá na região do ABC, ou também em São Paulo, porque São Paulo é tão perto, né, gente? Pra ir daqui ali. Doutor, eu quero te agradecer demais pela sua presença. Eu tenho certeza que a gente vai trazer você de volta aqui, porque vale a pena para a gente abordar outros assuntos. O pessoal de casa, o pessoal que está assistindo, o pessoal da internet, o pessoal que vai ouvir essa entrevista aí no Spotify. Depois, entra nos comentários lá, deixa lá um assunto que você queira saber, alguma dúvida, pode colocar lá, porque depois a gente encaminha para o doutor, ele responde, né? Eu tenho certeza que vai poder ajudar você ou alguém da sua família aí. Tá bom, meu querido? Muito obrigado, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. E espero que você volte mais vezes, né? É só me convidar. É isso aí. Estaremos aqui. Muito obrigado. Gente, quero agradecer demais. Pessoal da Vila Luco, muito obrigado mesmo, viu? O cheiro tá maravilhoso. Eu vou comer agora aqui, que a gente vai se acabar na comida mesmo. Quinta-feira estaremos de volta ao vivo aqui no OnDecast. Quem puder, já sabe, né? Segue a gente lá, OnDecast _ podcast no Instagram. É OnDecast _ podcast. E o nosso canal do YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, dá essa moral pra gente. Muito obrigado pela audiência, pelos mais de 100 mil visualizações, que a gente ficou muito feliz essa semana. A gente agradece demais a vocês, de verdade mesmo. E estamos rumo agora aos 200 mil, hein? Quero ver. Também, tinha uma outra coisa que eu ia falar, esqueci, mas enfim... Quinta-feira a gente tá de volta. Obrigado, galera da Metrópole. Valeu, Yarinha. Valeu todo mundo aqui. Tamo junto. Até quinta-feira. Um abraço.